paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Jeremias capítulo 3. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira, ou a retirarás até o fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte e diz: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Aqui Deus está falando de prostituição, de adultério. Nesse caso, ele conquistou Israel, ele tirou Israel do Egito. Israel era o povo dele, é o povo dele. Mas se esqueceram de toda a benignidade do Senhor e começaram a ver o que as outras nações faziam e começaram a fazer a mesma coisa. E Deus falava assim: não façam as mesmas coisas que as outras nações fazem. Isso para mim é abominação. Deram ouvidos? Não. O que aconteceu? Foi parar no cativeiro. E mesmo assim Deus está falando: se vocês se arrependerem, eu não cometo esses juízos. Mas obedece? Mas ouve? Não. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações, em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu, a mim, me perguntava:
Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. E respondi: Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, e os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até ao dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Está vendo Deus falando? Convertam-se, voltem-se para mim, eu esquecerei as suas iniquidades, não tomarei questão das suas rebeliões. Mas volta? Não volta. Querem só o bel prazer, querem só, eu estou bem, deixa Deus para lá. A humanidade está assim hoje, não tem diferença nenhuma. Depois falam que a Bíblia é a história da carochinha, depois falam que o que foi escrito há 6.000 anos para nós não é válido. É válido sim, e muito válido. Ai daquele que não propaga esta palavra, ai daquele que ajuda a defamar essa palavra. Capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Aqui Deus está falando para circuncidar não o corpo, mas o coração, ou seja, não faça as coisas por aparência, mas faça por coração. De coração, faça as coisas para mim. Porque Deus já falou lá atrás, eu não vejo como o homem vê o som dos corações. E o que Ele quer? Que nós abandonemos as coisas que não são do agrado dEle. Aqui Ele está dizendo dos ídolos de prata, de madeira, de cristal, de pedra, de barro, de tudo quanto é coisa. Não, essas coisas são feitas pelas mãos dos homens, não tem valor nenhum. Você pode pedir, mas eu pedi e fui atendido. Você pediu por uma coisa estranha, mas quem atendeu fui eu. É assim que Deus fala. É só prestar atenção. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em voz alta, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu: Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz.
e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos, do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para a limpar. Vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Quando ele fala aqui, Senhor, verdadeiramente enganaste este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Não é enganado. O povo, às vezes, que se deixa ser enganado, ele quer ser enganado. Ele não quer dar ouvidos à palavra do Senhor. Ele quer que aconteça do jeito que ele quer e não como Deus quer. Deus me enganou, Deus me iludiu. Nada disso. Nós arrumamos as nossas ilusões e quando não dá certo, jogamos a culpa em Deus. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Meu coração, eu me contorço em dores. As paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de levar a bandeira? Terei de ouvir a voz da trombeta. Deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, se debalde te fazes bela? Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida, pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. É o que Deus tem falado sempre, né? Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se reconhecer os teus erros, né? Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus a oração e sararei a sua terra. Mas acontece isso? Não. Cada um quer viver do jeito que quer.
Muita gente sofrendo hoje, pessoas passando fome, uma terra rica de alimento, de água, e as pessoas morrem de fome, morrem de sede. Tá certo isso?